Embora eu esteja falando e você ouvindo, vamos experimentar e descobrir juntos o que é meditação. Não vou te ensinar a meditar, mas tratamos juntos de descobrir o que é meditação. Assim, escute e experimente enquanto vamos caminhando, pois as palavras só têm significação quando estamos em movimento, viajando juntos. O que é meditação? Meditação é a compreensão daquele que medita. O que medita é a meditação. Meditação não é exclusão e concentração. O que se entende por concentração? Vou explicar. Estamos viajando juntos. Você está descobrindo e eu estou descobrindo. E o que importa é descobrir, e não meramente copiar e seguir. Muitos de nós consideramos que concentração é meditação, mas não é. E eu vou te mostrar o porquê. Concentração significa exclusão, focar um só interesse, com exclusão de todos os outros. Você se concentra e resiste. A concentração, pois, é a focalização da resistência. Procure se concentrar num retrato, numa imagem ou numa ideia. E sua mente foge para outros interesses. E a resistência que exclui os vários interesses chama concentração. Positivamente, essa concentração não é meditação, porque nesse esforço há conflito entre o que resiste e o que invade. Isso depende tempo, resistindo, batalhando ou disciplinando alguma coisa. Passa dias e anos nessa batalha até conseguir focar sua mente no objeto de seu desejo. O objeto de seu desejo é projetado de você mesmo. É parte do processo do pensamento. É de sua própria criação. E nele tenta se concentrar. Portanto, o objeto em que você se concentra é você mesmo, ainda que lhe chame um ideal. A concentração, portanto, é um processo de fechamento, de exclusão. Pois bem, a meditação não é exclusão. Estamos averiguando o que é a meditação, interrogativamente. Dizer o que ela é não passa de cópia. É só quando dizemos o que ela não é, que dizemos o que ela é. A concentração, pois, não é meditação. Quando uma criança tem interesse num brinquedo, isso é concentração. Não é meditação, por certo. O brinquedo não é Deus, e o esforço no sentido de alcançar a virtude não é meditação. Vejamos, pois, o que isso significa. O cultivo da virtude é virtude? O cultivo da bondade é virtude? Dizer, eu vou ser fraternal e meditar sobre a fraternidade, isso é virtude? Essa meditação sobre a virtude não passa de um cálculo egoísta. Virtude implica liberdade. E você não é livre quando arquiteta um plano para se tornar virtuoso. Assim, o homem que medita diariamente para se tornar virtuoso não é virtuoso. Veste meramente uma capa de respeitabilidade. Senhor, quando fala de humildade, você é realmente humilde? Ou está apenas vestindo a capa da humildade? Você sabe o que significa ser humilde? Não se pode cultivar a humildade. Não se pode cultivar a não avidez. Porque você é ávido, deseja ser não ávido.
Como pode a estupidez tornar-se inteligência? Onde há estupidez, não há inteligência. A estupidez é sempre ela mesma em todas as circunstâncias. Só quando termina a estupidez, surge a inteligência. Só quando termina a avidez, estamos livres da avidez. A virtude, portanto, é liberdade, e não o tornar-se alguma coisa que é continuidade sem fim. Vemos, pois, que concentração não é meditação, que o cultivo da virtude não é meditação. A devoção, obviamente, não é meditação, porque o objeto de sua devoção é projetado de você mesmo. Seu ideal é produto do seu próprio pensar. Evidentemente, Senhor, seu ideal é uma autoprojeção, não é? Você é isso e quer se tornar aquilo. Aquilo em que deseja se tornar é um produto de você mesmo, produto do seu próprio desejo. Você é violento e deseja não se tornar violento. Ou melhor, se tornar não violento. O ideal está dentro de você. Seu ideal, portanto, é de sua própria fabricação. Consequentemente, quando você se devota ao ideal, está se devotando à coisa que criou. Sua devoção, portanto, é autossatisfação. Não se devota a uma coisa de que não gosta, a uma coisa dolorosa. Se devota a uma coisa que te dá prazer, o que significa, evidentemente, que ela é criada por você mesmo. E isso, portanto, não é meditação. E não é meditação a busca da virtude, porque não podemos procurar uma coisa que desconhecemos. Só podemos procurar o que conhecemos. Se conhece a verdade, isso não é a verdade. O que conhece é produto do passado, da memória, e, portanto, não é a verdade. Por isso, quando diz, por meio da meditação, procuro a verdade, está apenas carregando a mente com sua própria criação, que não é a verdade. Assim, concentração, devoção, cultivo da virtude, busca da verdade, não é meditação. E o que é, então, meditação? As coisas que temos feito com toda a regularidade, exercitando, disciplinando, forçando a mente, todas essas coisas, evidentemente, não são meditação, porque nelas não há liberdade. É só na liberdade que pode a virtude manifestar-se. A oração tampouco é meditação, como já vimos antes. Quando toda aquela superestrutura for retirada da mente, o cultivo do ideal, a busca da verdade, o tornar-se virtuoso, a concentração, o esforço, a disciplina, a condenação e o julgamento, quando tudo isso houver desaparecido, o que será a mente? Quando isso não existe o meditador. Portanto, não há meditação. Quando não existe um meditador, há meditação. Mas o meditador não pode meditar. Só pode meditar sobre si mesmo, pensar em si mesmo, mas não conhece a meditação. Quando o meditador compreende a si mesmo e deixa de existir, só então há meditação. Porque o findado meditador é a meditação. Concentração, busca da verdade, tornar-se virtuoso, condenar, julgar, disciplinar, tudo isso é o processo do meditador. E sem se compreender o processo do meditador, não há meditação. Portanto, sem autoconhecimento, não há meditação.
Não há meditação sem tranquilidade da mente. Mas a tranquilidade não aparece como resultado da busca ou da orientação do meditador. Quando não mais existe o processo completo, total do meditador, há silêncio, o qual não é produzido pela mente como uma ideia, como um ideal, que é a satisfação projetada de nós mesmos. Mas quando o projetador, o meditador, o eu, está de todo ausente, completamente extinto, há silêncio, que não é produto da mente. Meditação é aquele silêncio que se manifesta quando o meditador e o seu processo são compreendidos. Esse silêncio é inesgotável. Não é ele do tempo e, portanto, é imensurável. Só o meditador compara, julga, mede. Mas quando não existe medida, existe o imensurável. Portanto, só quando a mente está de todo silenciosa, completamente tranquila, serena, sem projetar, sem pensar, só então aquilo que não tem medida vem à existência. Mas o que não tem medida não pode ser pensado. O que se pensa é o conhecido, e o conhecido não pode compreender o desconhecido. Portanto, só ao terminar o conhecido, vem o desconhecido à existência. E só então há felicidade suprema.